Enfim, a gente vai fazer um grupo focal, basicamente é uma roda de conversa, que nem eu tinha dito para vocês, sobre a dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho. E é isso, eu vou começar com uma partezinha para a gente poder se conhecer, apesar de que todo mundo aqui já se conhece. Então eu vou pedir para cada um, de início, se apresentar com o nome, com a idade, com o gênero, e é isso. Se não se sentir confortável para responder alguma coisa, não precisa, mas fiquem à Tá. vontade. Eu sou Rosiane Ferreira de Santos Freitas, tenho 18 anos e sou do gênero feminino. Eu sou Luciano, tenho 18 anos e sou de gênero masculino. Eu sou Maria Júlia, tenho 19 anos e sou do gênero feminino. Eu sou Rafael, né? Mais conhecido como Misael. Sou uma pessoa não binária. E é isso. Continuando, essa primeira parte é pra gente se conhecer, e como eu falei, a gente já se conhece. Mas agora eu quero saber de vocês qual o grau de escolaridade de cada um. Se vocês moram com os pais, se os pais de vocês trabalham, se sim, com o que eles trabalham. E é isso, fiquem à vontade. Pode, não vou mais pressionar. Quem quiser responder primeiro pode começar. Então, eu moro com meus pais, né? Meu grau de escolaridade. Terminei ensino médio em 2019, junto com essa galera aqui. No momento estou cursando psicologia. Calma, deixa eu ver o que mais. Meus pais. Minha mãe trabalha com um plano de saúde, contabilidade, na área de contabilidade. Já meu pai, ele trabalha, eu não sei bem dizer ao menos, mas eu sei que é numa área de gerenciamento por parte de coisa elétrica. Numa empresa aí. É o que mesmo pra falar? Tá, eu moro com meus pais. A minha mãe, ela é diretora da Secretaria de Saúde de um município aqui perto. E o meu pai é representante de vendas. E eu curso terapia ocupacional no UFPB. Então, eu tenho começando o ensino superior. Esqueci que é para falar, peraí. Eu moro com os meus pais. O meu pai trabalha com contabilidade e minha mãe, ela não chegou a se formar em contabilidade, mas ela trabalha com meu pai, como assistente dele. Eu terminei o ensino médio também em 2019, né, com todo mundo, e estou cursando atualmente o segundo período de odontologia. No caso, eu moro com meus pais também. Meus dois pais, eles são formados... eles são professores, mas a minha mãe atua concursada, eu acho que é concursada, eu não tenho certeza. Ela trabalha na escola pública, como coordenadora, não sei qual é especificamente o que é que ela faz, mas ela trabalha na escola pública. E papai também, ele é concursado, eu tenho certeza, ele é concursado e dá aula em escola estadual, pública, não sei, não tenho certeza. Eles são professores, é isso. Deixa eu ver, eu estou na UFPB, cursando letras em inglês, eu estou ainda no primeiro período, e é isso. Agora, daqui a pouco a gente vai começar de fato uma grande conversa sobre tudo isso. Mas para começar, eu quero saber de vocês se vocês já tiveram alguma experiência trabalhando e, enfim, se vocês trabalham atualmente, onde, quais são as condições, como é que vocês enxergam esse trabalho, se é que vocês trabalham. Eu tô tendo minha primeira experiência com trabalho, mas é um trabalho voluntário. Não voluntário, tipo, não é de carteira assinada nem nada. Só trabalho no final de semana. E para mim é a definição de primeiro emprego, sabe? Que você não tem muito para onde ir, porque você não tem experiência, você não tem tempo para trabalhar a semana inteira. É assim, eu considero, de certa forma, um trabalho um pouco puxado, pelo quesito de ser 8 horas no final de semana, e tem toda uma cobrança lá de a gente ficar em pé e tal. Porém, acho que é uma forma de eu entrar no mercado de trabalho, ter uma experiência, mesmo que não agregue tanto, mas já ajuda. Luciano, tu trabalhando, menino, isso não é cansativo não, isso é o sonho de qualquer pessoa. É o dream Mas, por job. favor, eu tô de prova. Consiga Vamos lá. desconto nas pelúcias pra mim? Eu nunca lhe pedi nada. Sinto muito, amiga, sinto muito. Eu não vou cortar isso não, tá? Eu vou deixar pra mulher. Márcio ver. Mulher. Aproveita que já tá falando, Maju, conta aí dessa Pronto. experiência. Se você já tem alguma experiência, enfim. Eu nunca realmente cheguei a trabalhar.
graças a Deus eu tenho condições de poder só ficar estudando. E realmente, tipo assim, eu cheguei a abrir uma lojinha com minha irmã, mas eu não considero isso um trabalho de ir para uma empresa, ter que bater ponto, essas coisas. Então, assim, eu considero que eu não trabalho. Tá, então, eu não tive a oportunidade ainda de poder, né, entrar no mercado de trabalho, porque eu tive outras prioridades nesse caminho. Mas assim, eu tenho muito interesse em entrar até para ver como é e me adaptar a algumas coisas, sabe? Mas até então não tenho nenhuma experiência. Eu apenas estudo mesmo. Bom, no meu caso, meu pai, ele, nesse ano passado, ele foi muito envolvido com a política e, assim, eu entrei junto e eu consegui um trabalho como assessora de um... Como é o nome? Ser deputado, sei como é. Não sei. De Santa Rita, e eu tô trabalhando com isso, como assessora. Vereador, amiga? É isso, vereador, arrasou, isso. Eu sempre confundo todos os nomes. Agora a gente vai para a parte que eu realmente estava esperando, que é onde a gente vai de fato conversar sobre isso. E primeira coisa, eu quero jogar para vocês um dos dados que eu pesquisei e saber a opinião de vocês sobre isso. Eu já comentei com alguns, eu acho que enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu devo ter conversado isso talvez com o Luciano, com o Rose em alguns momentos. Mas foi constatado que 30% dos jovens brasileiros, dos jovens, enfim, na nossa faixa etária, estão desempregados atualmente. E isso é mais do que o dobro da média de desempregados nacional. Eu queria saber se vocês conheciam esse fato e por qual razão vocês acham que existem tantos jovens desempregados hoje em dia. Eu acabei conhecendo isso, acho que tu comentou comigo faz um tempinho, na verdade. E eu acho que são muitos fatores que favorecem essa taxa assim, tão alta, né? Eu acho que, primeiro, a gente vem com a dificuldade de se conseguir um trabalho hoje em dia para uma pessoa que não tem experiência no mercado de trabalho. Quem já colocou currículo aí em vários lugares sabe, você coloca, não recebe nenhum oi de volta, não tem contato nenhum. E hoje em dia só querem contratar quem tem experiência. Então fica muito difícil para uma pessoa que não tem experiência, que não recebe a oportunidade de trabalho, de conseguir um emprego lá na frente. E acaba que quem consegue pega um trabalho tipo de call center, sabe, que é super exaustivo, que acaba desenvolvendo outros problemas. Então eu acho que um dos fatores que influenciam isso é porque o próprio mercado, ele restringe o grupo e não abre oportunidade para essa galera conseguir um trabalho de verdade. Então, acho que um dos fatores é esse, talvez, assim, bem ignorantemente falando, tem uma parcela dos jovens que tem a carteira de trabalho, que se colocaram para fazer parte do mercado de trabalho, mas não tem o interesse de trabalhar realmente. Eu acho que isso contribui até para o aumento do dado, não sei, não entendo dessa parte. É muito doido porque, tipo assim, de fato, boa parte dos jovens, inclusive outras coisas que eu cheguei a pesquisar, constatam que os jovens, além de serem a maior parcela desempregada, também são os que têm mais facilidade de serem mandados embora. Então, essas questões, eu disse que eu não ia opinar, mas essas questões realmente elas acabam interferindo, e para mim faz muito sentido o que você falou, Lu, porque, de fato, é exigida uma experiência sem haver um preparo para ter essa experiência. Enfim, os outros podem ficar à vontade também. Eu vou tentar não opinar muito. Bem, eu não tenho muito o que falar, acredito que o Lúcio falou muito, mas assim, eu tinha visto um dado que estava circulando aí pelas redes sociais que, tipo, mostrava, né, falava que, tipo, essa galera de 15 a 29 anos, acredito eu, estavam, tipo, mais preocupados em relação a essa coisa de trabalho e mais tristes também. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha mostrado isso, sabe? E eu acredito que eu me encaixo nessa parcela, sabe? Porque é uma coisa que você fica, tipo, por mais que eu tenha só 18 anos, a coisa tá muito acelerada pra gente. E o mercado de trabalho tá aí. E qual foi o nosso, tipo, caminho que foi dado pra gente? Porque no ensino médio, tipo, beleza, eles ensinam tais coisas e tal, mas, tipo, quando a gente sai do ensino médio, e aí? Tipo,
algumas pessoas têm a oportunidade de trabalhar com pais, como o Rose aí, outras com, enfim, fazendo como Maju. Mas e as outras que, tipo, não tem essa facilidade para fazer isso, sabe? Para se inserir no mercado. Enfim. Isso, eu acho que também tem outras questões, tipo... Eita, desculpa, Maju. É rapidinho. Tem outras questões também, né? Que tem que se levar em consideração também. Que, assim, são saúde, questões, enfim, sociais também, que importam bastante, né? Fica à vontade, Maju. Pode falar, Luciano. Lucy ligou o microfone. É que eu lembrei de duas coisas, eu vou ser rápida. São dois negócios que vieram na cabeça que eu esqueci de falar. Um deles, eu acho que outra coisa que contribui também, porque Marvel falou que, tipo, os que tendem a ser demitidos mais rápido são jovens, é daquela visão de que o jovem é irresponsável e não tem conhecimento. Então, se alguma coisa der errado, foi a pessoa mais nova que fez isso porque ela não sabe fazer, porque ela é muito nova para estar ali. E o outro fato que eu acabei de lembrar é que se, tipo, pra gente, no geral, assim, que eu conheço vocês, né? A gente tem um privilégio social muito grande de, tipo, não conseguir trabalho, mas não ficar preocupado com isso, porque a gente não precisa de verdade de um trabalho. Tipo, a gente quer para ter experiência, a gente não quer para sobreviver, entendeu? Tem gente, tem de diversas outras pessoas aqui, outros jovens que precisam de trabalho para ajudar em casa, para pagar conta, para comer, e eles não estão conseguindo esses empregos por causa disso. E tem outras pessoas como a gente, e outras que estão acima da gente também, porque é assim que o sistema funciona, que, tipo, ou não se importam, tipo, não estão nem aí para trabalhar, ou, tipo, enxergam o trabalho como uma mera questão de experiência e de uma certa independência financeira dos pais, e não para contribuir na condição financeira da família. Acho que isso é um ponto bem legal. O que é que eu concordo com o posicionamento de Lucy e de Rafa, mas o que é que eu percebo muito? É uma taxa muito alta, mas que não me surpreende, principalmente porque eu acredito que seja muito um reflexo da deficiência da nossa educação. Porque uma coisa que eu percebo muito é que a gente vê, aprende no ensino médio, como calcular a sombra de uma árvore às 5 horas da tarde, mas a gente não aprende como se inserir no mercado de trabalho, e eu não culpo as empresas que não querem contratar, porque, tipo assim, eles sabem que a gente não aprende isso no ensino médio, então eles têm medo de entregar um emprego a um jovem que não tem conhecimento da área, que não aprendeu exatamente como ter conhecimento, como buscar experiência, e é bem triste isso, mas é a realidade. Então, Luzinha vai querer acrescentar algo? Não, numa coisa eu só queria falar algumas coisas de concordar com o que todo mundo falou e falar desse ciclo, né, da educação, como é que ela atinge todas as coisas que circulam a gente. Não tem uma coisa que não vem da nossa educação. A educação brasileira é muito precária, não tem nem o que discutir. Se você acha que é uma educação boa, eu não... Você está vivendo em outro mundo, porque é uma coisa muito triste de se ver que não se vê um futuro indo para uma escola pública, né? A maioria das pessoas não vê o seu futuro lá. E principalmente essas pessoas que vão para a escola pública, as crianças, elas precisam trabalhar, então elas não vão continuar na escola, porque a escola não está fazendo nada. No máximo, elas vão para o alimento, né? Como é o nome? Merenda. É isso. Elas vão, no máximo, para uma merenda, porque na escola elas não estão recebendo nenhum dinheiro, e em casa tem 5, 6 irmãos, e é só a mãe cuidando, por exemplo, e como é que uma mãe que já está em situação de miséria vai dar conta de seis crianças, alimentar 6 crianças? Então é uma questão muito pesada, porque não tem como ela chegar num patamar de conseguir entrar em uma empresa que dê um trabalho com carteira assinada e que dê certo esse desenvolvimento. Não estou dizendo que não existam pessoas que conseguiram, há muitas, mas não suficiente, com certeza não suficiente, nem o mínimo que deveria ser.
Também queria falar sobre... tem uns estudos que estão nas redes sociais falando sobre a riqueza que sempre ficou na mão das pessoas mais velhas. E também tem outro tópico também, que antigamente as coisas eram muito mais baratas, as pessoas conseguiam as coisas muito mais fácil, e agora a gente está numa situação da modernidade que tudo é super caro e você não tem dinheiro para comprar. É, é, é como se, tipo, é só um sonho. É uma produção que acontece e é um sonho que você olha e realmente, para mim, não vai dar certo. Então, a gente, jovens, mesmo a gente nessa situação mais privilegiada, a gente olha para muitas coisas e diz, nem para mim, que estou numa situação privilegiada, dá certo. Imagina para pessoas que estão numa situação muito pior que eu. Então, assim, sou agradecida por ter tido uma educação muito boa e desejo que muitas pessoas com talvez alguma mudança em lei ou algum avanço no nosso governo, a gente tenha educação pública boa. Eu só desejo isso. Uhum. Cara, Rafael, quer falar? Pode falar, amiga, eu completo no Não, final. sim, Fica à vontade. era só um fato que você tinha comentado sobre a questão de, tipo, de responsabilidade com relação à idade, né? E isso me lembrou um fato de que meu pai, ele estava conversando com a dona lá da empresa, acho que ela, se eu não me engano. Aí ele estava conversando com ela e tal, e tipo, ele estava querendo falar assim, empurrando meu pai ali ou empurrando ela, a questão de tipo, eu tenho um filho que queria trabalhar, que no caso era meu irmão, não eu. Falando que ele já tinha tal experiência com coisa e tal, só que tipo, ele comentou com relação à idade. Ele confundiu a minha idade com a do meu irmão tem 21, eu tenho 18. Aí ele falou que eu tinha 18, né? Aí ele falou que ele tinha 18, no caso. Aí a dona lá falou o seguinte, falou que tipo, mas não sei se é tão legal sequestrar, porque jovem tem muito essa coisa de tipo, não dá prioridade ao trabalho, não querer ir para festas, sabe? Isso veio da boca dela, né? E, enfim, era isso que eu queria falar. O estereótipo da juventude, né? Exato. Total, 100%. Eu ia falar disso agora. Eu devia ter anotado as coisas que vocês falaram, porque eu tenho uns apontamentos para fazer. Mas isso aí que o Luciano falou, completando o que o Rafael disse, é um puro estereótipo. A nossa sociedade está repleta de estereótipos, isso é um fato. E a gente se encaixa, tipo, tem costume de viver muito dentro dessas caixas, de olhar para um grupo de alunos de humanas e achar que é de um jeito, de olhar para um grupo de jovens e achar que é de um jeito, estudantes de saúde. Então, tem muito essa coisa que já cerca a nossa sociedade. E uma coisa que Rose e Maju falaram, que eu queria completar, a gente está num momento de ascensão tecnológica, e em contraponto, a nossa geração, não só a nossa geração, mas acho que toda a geração geração X, que é a geração da galera, tipo, nossos pais, toda essa geração foi muito criada para pronta entrega, para coisas rápidas. Então a gente não tem costume de esperar resultados longos, resultados longes. A gente tem costume de querer as coisas para agora sempre. Isso com certeza prejudica, porque entra muito no que Rose falou, de que existem muitas crianças, por exemplo, que saem da escola para trabalhar. E isso é porque não vem resultado na escola. Além disso, já vou engatar na próxima pergunta que eu ia fazer por último. Tá atrapalhando o barulho da minha janela? Porque eu sinto que. Não? Eu tava com medo de estar atrapalhando, mas tudo bem. Não dá nem pra ouvir. Meu Deus. Enfim, uma coisa que Maju falou, ela estava falando sobre essa coisa da educação. Maju e Rose tocaram muito nesse ponto de como a educação interfere nesses resultados que a gente está vendo. E essa pergunta eu ia fazer lá para o final, mas eu acho legal para a gente engatar na conversa. Se vocês acreditam que, tipo, essa dificuldade que a gente tem hoje em dia, que outros jovens têm hoje em dia de conseguir emprego, de se inserir no mercado de trabalho, reflete, além da educação, como vocês já conseguiram apontar, carências sociais que a gente tem.
Tipo, uma parte da sociedade que está precisando de mais atenção, ou até uma parcela que realmente escanteia a nossa geração, que coloca os jovens de lado, que deixam de dar uma atenção, um cuidado que falta, talvez, para a nossa geração, para o nosso grupo social. E, enfim, se vocês conseguem perceber isso, talvez além da educação, apesar de ser um ótimo ponto de se falar. E por que vocês acham que isso acontece? Por que essa precarização do jovem acontece hoje em dia? Eu só queria falar sobre um detalhe que muita gente chama a geração Z, e principalmente que está vindo, né, Alfa, geração mimimi, porque a gente reclama do que a gente vê. Eu, assim, na minha mente, né, eu vejo que as pessoas das gerações antes da nossa, elas são pessoas que aceitam as coisas e vão junto com o que tá. E a gente acaba que não, a gente não vai fazer isso de jeito nenhum. E isso talvez venha a mostrar para essas pessoas mais velhas que a gente não teria seriedade com o trabalho ou alguma coisa assim. Talvez seja um ponto para eles não quererem a gente em empresas, porque a gente vai questionar, a gente vai dizer, não, tá errado, eu não vou fazer isso. Uma falta de conformação, é isso que você quer dizer? Tipo, o fato da gente questionar, o fato da gente se impor é um empecilho, porque eles não querem pessoas que pensem, eles querem pessoas que se enquadrem. Exato. E Pessoas que obedeçam, pessoas que peguem a informação, façam sem questionar. Mas a gente não faz isso. A gente vê, olha, tá errado, vou fazer não. E a gente luta contra essas coisas e tem muito esse discurso de chamar essa nova geração mimimi, pela gente ter essa garra, né, de lutar pelo que a gente... Ser mais aberto, né? Mente aberta. Isso, com certeza, também. Mas eu acho que essa parte que você fala da nossa geração é a parte que está envolvida no nosso ciclo social, porque nem todos vão ser assim. Acho que existe sim várias pessoas que vão continuar reproduzindo essa ideia de escutar e repetir, de só escutar e fazer e não questionar, porque é algo que acho que já puxa muito da educação também. A gente também é ensinado para isso. Eu acho que vai todo aquele modelo de como a escola funciona, que é para padronizar todo mundo, e é por isso que a gente sente fileira, por isso que a gente usa uniforme, por isso que a gente obedece horários, que é para padronizar as pessoas. Então, mesmo a gente tendo essa sensação de pessoas que vão contra essas ideias homogêneas na sociedade, ainda assim vão existir muitos outros jovens que vão reproduzir essas mesmas ideias, e aí eu já não sei o que falar, foi isso que veio aqui. Agora, não, é toda uma questão de escute os mais velhos, que eles têm mais experiência. Aí a gente acaba. Se a pessoa não quebrar esse ciclo, é a vida toda. Agora sim, não, com certeza, Luciana. Obviamente, tem muita criança, adolescente, né? Pessoas já adultas, né? Que nessas gerações mais novas já tem muita gente adulta que está levantando a voz. Que realmente tem alguns que ainda não acordaram para a realidade. Mas, assim, eu falo porque é uma característica muito forte que as pessoas mais velhas estão dizendo que é uma característica forte da gente. Tipo, tem muito jovem que não quer participar, assim, participar, que eu digo assim, não quer acreditar, não quer tentar pensar, porque pensar é importante, né? É isso. A gente volta, então, para as questões dos estereótipos. É como se aqueles estereótipos que o Luciano comentou, do jovem ser essa pessoa que Rose está falando, que é como enxergam a gente, o que ainda não é um bom fato, faz com que as outras gerações, as corporações, enfim, os donos de empresa, os contratantes no geral, enxerguem a gente como estereótipo da geração. Então, não necessariamente, tipo assim... Voltando Tava para falando sobre os estereótipos. Estereótipos, isso. Pronto, é esse ponto, sabe? Existe um estereótipo, de fato, que faz com que, enfim, essas pessoas que em tese estão acima da gente, de fato, enxerguem a gente desse modo, e talvez tenham um receio. Talvez questionar possa realmente ser um empecilho, mas como o Luciano falou, pode ser que seja um empecilho de uma parcela específica.
Porque, querendo ou não, a gente tá no... Eu escolhi esse grupo não só porque vocês são meus amigos. Eu escolhi vocês porque eu vejo pessoas muito parecidas e muito diferentes. A gente teve uma formação muito similar. Todo mundo se formou na mesma escola, a gente tem uma linha de pensamento muito parecido. Entretanto, é que a gente tem um estudante de psicologia, uma estudante de odontologia, um estudante de terapia ocupacional, uma de letras, uma de ciências sociais. A gente foi para rumos diferentes. Em comum é o que a gente se limitou no Marista. Só que o que eu vivi na minha casa, o que vocês vivem na casa de vocês, as condições, as perguntas, apesar de talvez, provavelmente é uma coisa que eu não vou usar, mas a questão de perguntar a idade, de perguntar gênero, são coisas que influenciam. Porque a gente sabe, por exemplo, que hoje em dia tem uma discrepância imensa, ainda, infelizmente, entre a questão do homem e da mulher no mercado de trabalho. Entendeu? Hoje a gente está falando aqui, e peço licença para falar, amigo, Rafael se descobriu recentemente não binário. Isso para ele pode ser um baita do empecilho. Porque a gente vive numa sociedade heteronormativa, com inúmeros empecilhos em questão de gênero, e, querendo ou não, isso pode criar um receio. É só olhar para a quantidade de pessoas trans, por exemplo, que não são aceitas em emprego. Então, a gente tem vários empecilhos que acabam indo para classes diferentes. Então, a gente tem o comum de que somos todos jovens, que viemos de uma formação parecida, mas ainda assim, cada um com suas individualidades vão encontrar dificuldades diferentes. E isso é uma parada que realmente eu achei que era válida da gente conversar. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a questão dos empecilhos ou eu posso passar para a próxima pergunta? Pode ir para a próxima pergunta, por mim. Por mim Pronto, tudo vamos bem. lá. Eu quero saber de vocês, isso a gente já falou um pouquinho, enfim, o Luciano acabou falando um pouquinho lá quando a gente estava se conhecendo, entre muitas aspas, mas eu quero saber para vocês qual que é a importância de arranjar um emprego hoje. A gente falou dessa questão de que alguns trabalham só para ter experiência, outros porque precisam ajudar em casa. Eu quero saber para vocês qual a importância de arranjar um emprego e se hoje, na situação que a gente se encontra hoje em dia, vocês estão se sentindo preparados para isso. Se vocês que já trabalham ou que querem trabalhar acham que estão prontos para o mercado. Tu fala isso numa questão individual, né? Tipo, sua, porque você precisa, né? Vocês. Vou já abrir. A vivência de vocês. Tá, eu preciso, entre aspas, muitas aspas, de um emprego, porque, tipo assim, meus pais, eles conseguem, sim, suprir a necessidade da casa, porém, tipo, meus pais não têm dinheiro para, sei lá, se eu quiser comprar um livro, se eu quiser comprar uma roupa, se eu quiser comprar qualquer outra coisa, eu sei que isso vai afetar no final do mês, talvez meu pai não vai conseguir pagar uma parte de uma conta, ou então vai ficar acumulando dívida, porque, tipo assim, eles têm condição para se manter, mas a gente não tem condição para, tipo, comprar coisas a mais. E eu não vou mentir, eu sou uma pessoa consumista e eu quero, tipo, comprar roupa, e eu quero comprar minhas coisas, mas eu não tenho coragem de ir lá e pedir, porque eu sei que esse dinheiro vai fazer falta. Então, eu trabalho mais para independência financeira minha, de eu poder fazer o que eu quero, de poder, sei lá, sair no final de semana, comprar uma blusa que eu quero, comprar um fone de ouvido, sem precisar prejudicar meus pais nesse sentido, sabe? De não ser um peso. E é para isso que eu procuro um job. No meu caso, antes da pandemia e antes da minha mãe fechar a escola, a situação era, tipo, era boa. A gente podia dar uma saída várias vezes, eu podia ir ao cinema quando eu quisesse, porque tinha uma sobra e tal. Mas depois da pandemia e o fechamento da escola, houve muito empecilho financeiro. Tipo, numa situação que, tipo, como se tivesse tudo transtornado. E eu hoje trabalho porque a gente precisa desse dinheiro e o dinheiro não vai para mim. O dinheiro é para o que a gente está precisando mesmo, porque nem coisas folgadas assim a gente está tendo condição de ficar comprando, porque tipo roupa, mas assim eu não compro roupa porque eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa. Então essas coisas a mais, realmente, mesmo eu tendo esse trabalho é mais pelos meus pais mesmo, porque é para as coisas dele, não é nem para mim. Porque a gente tá realmente, essa pandemia veio muito forte
na situação daqui de casa. Então, eu faço a fala de Lúcia, de Rose, tipo, pra mim também, sabe? Depois dessa pandemia, as coisas, tipo, meio que encurtaram mais, sabe? Então, tipo, pra mim, por exemplo, eu tive essa preocupação de, tipo, ir lá nas ruas e, tipo, ter uma renda a mais, sabe? Porque tem coisas que até a pandemia estavam, tipo, ok, aí agora, tipo, voltaram tipo, tudo à tona de novo. Só que o que acontece? No meu caso, eu queria ir por causa tanto dessa renda financeira a mais, mas, tipo, também para experiência, para saber que, tipo, se no futuro, pensar no futuro, né? Tipo, eu tenho experiência com isso aqui ou com isso aqui. Enfim, só que no momento agora eu não posso por questões de saúde, né? Eu sou grupo de risco e eu não posso estar saindo por aí para trabalhar e fazer esse negócio. Enfim, aí esqueci que eu ia falar outra questão, mas eu acabei esquecendo. Se eu lembrar aqui, eu retomo, tá? No meu caso, também como Lucy, eu entraria no mercado de trabalho para alimentar minha alma burguesa, que é muito presente em mim. Mas também, como eu estou cursando odontologia, todo semestre a gente tem uma lista de material. E mesmo minha família me ajudando, essas coisas que eu sou muito grata, eu não queria ser um fardo, um peso, entendeu? Porque, por exemplo, só esse semestre foi R$ 1.000 de lista, de material. Aí semestre que vem é mais 1.000, entendeu? Aí eu me sinto mal mesmo eles fazendo isso por vontade, assim, entendeu? Mas eu arrumaria um emprego, tanto para comprar alguma coisinha a mais que eu gostaria, tanto para pagar as minhas despesas no curso. Uma coisa antes de mudar de tópico, eu queria Fica à acrescentar. vontade. A minha visão sobre emprego mudou muito durante esses tempos de pandemia. Antes de começar a pandemia, eu tinha a mesma visão que eu tenho hoje em dia, dessa independência financeira, porque naquela época minha família não precisava que eu e meu irmão trabalhasse para ter uma renda extra para casa. Tipo, era da mesma situação. Meus pais ganham o suficiente pra gente se manter durante os meses e tudo tranquilo. Compro, tipo, uma roupa uma vez no ano, sei lá, pouca coisa, sabe? Eu nunca me importei muito com isso também. Mas durante a pandemia, minha mãe foi demitida e ela passou 9 meses demitida. E a renda da casa caiu pela metade, sabe? E durante esse tempo eu me peguei muito pensando em procurar um emprego urgente, porque eu preciso ajudar o meu pai a pagar as contas. Eu ficava vendo no final do mês um monte de conta acumulada e meu pai não conseguia pagar. Meu pai desesperado, ele chegou a ter vários problemas, tipo, já tem pressão alta e estresse, né, aumenta. Então ver aquilo me fazia mal, então eu queria um emprego para ajudar dentro de casa, mas depois que minha mãe voltou a trabalhar, essa minha visão mudou de novo. Então acho que o que a gente pensa hoje em dia talvez não seja o que a gente ia pensar daqui a um mês, 2 meses, porque é tudo muito incerto ultimamente. Tá, eu lembrei. Então, tem outra questão também, que assim, por ser uma pessoa LGBTQ, eu vivo num meio de insegurança. Não sei o que pode, tipo, acontecer amanhã. E, tipo, o fato de, tipo, você se perceber desse jeito, assim, frágil, sabe? E dependente dessas pessoas, tipo, te torna, tipo, uau, o que é que vai acontecer comigo? Você consegue ver muitas pessoas trans, né? Travestis, você vê que as travestis, elas recorrem muito à coisa da prostituição e tal. Enfim, tem todo esse negócio. Ai, meu Deus, esqueci. Calma, peraí que eu tinha anotado aqui. Tá. Tinha essa questão de ser uma pessoa LGBT e ainda mais outras questões também pessoais. Mas acho que era isso mesmo. Eu acho que eu compartilho dessa ideia de Misael, dessa da comunidade, que é sempre regado por um medo do próximo, do medo do que pode acontecer, porque, tipo assim, eu tento me desprender muito disso na minha cabeça, porque senão eu realmente surto com isso. Mas é sempre o medo de como o outro vai te ver, de como o outro vai reagir ao te ver. Então isso também gera um medo, até porque tipo, eu tenho muito problema de andar sozinho, porque eu não sei como é que o outro vai estar me lendo, como é que eu vou estar sendo percebido.
e geram medo. Tipo, eu acho que pra mim nem tanto, eu não sei se é porque eu não penso muito sobre isso, porque eu faço questão de ser bem alienado na minha cabeça, no meu mundinho, pra não surtar com isso, entendeu? Mas é um fato muito grande, né? Essa porção LGBTQIA+, além de ser um fator de não ser contratado, é um fator de medo e de morte constantemente. Bom, hoje que eu não tenho, né, lugar pra falar, mas eu imagino, tipo, o quão difícil deve ser você ter medo, sabe? Porque, tipo assim, no caso eu, Rose e Maju, como mulheres a gente tem medo. Só que ainda assim eu consigo ver uma discrepância muito grande de tratamento mesmo. Quanto a gente, que somos três mulheres héteros, e quanto a pessoas da comunidade de modo geral, sabe? Então eu imagino quanto isso pode ser muito difícil na questão do trabalho, porque às vezes não é nem necessariamente a pessoa que está te empregando, mas as situações que você pode enfrentar num trabalho, talvez, sabe? E é 100% diferente a gente olhar para um jovem que está começando a vida agora, ou, enfim, não começando a vida, eu não gosto muito de falar desse jeito, porque eu acho que a gente tem bastante vivência, apesar das pessoas não considerarem. Mas, enfim, olhar para um jovem que está nessa caminhada de trabalho agora, que está começando nisso, e olhar para alguém que já tem experiência, que já sabe como as coisas funcionam. Então, existe uma discrepância que eu imagino que seja imensa quanto a isso. Engatando, se mais ninguém quiser falar alguma coisa, eu queria dizer que eu tô achando incrível, porque muitas das coisas que vocês falam são perguntas que eu já preparei. Então a gente tá super otimizando o tempo aqui, porque vocês realmente acabam respondendo perguntas que eu não fiz ainda, e isso é muito legal. Mas eu ainda vou guardar essa por último, que eu quero encerrar com essa. E eu quero perguntar para vocês, aproveitando que a gente já tá nessa temática de, enfim, medo, empecilhos, quais dificuldades vocês acham que realmente vocês podem enfrentar? Tipo, o que vocês imaginam que possa acontecer num trabalho que possa te dificultar esse acesso? Mesmo numa contratação ou numa situação de emprego, algo que possa ser difícil. Vocês, eu acho que a maioria que sabe. Eu comecei antes de eu estar de fato trabalhando, que hoje em dia eu trabalho com Lucy. Antes, eu estava numa empresa e eu desenvolvi uma baita de uma ansiedade. Vocês me conhecem, eu nunca fui de ter crises de ansiedade, eu nunca fui de. Eu sempre fui muito de boa na escola. E eu desenvolvi tique na mão, eu comecei a tremer minha perna, foi uma coisa que começou a me deixar muito mal. Tinha dia que eu chorava, meio que assim, involuntariamente. Tipo, eu não tava triste, mas eu não conseguia parar de chorar. Eram umas coisas assim meio bizarras que afetavam a minha saúde. E além disso, lógico, eu tô falando de dificuldade de contratação, mas foi um fator que me fez desistir, por exemplo, daquele emprego, porque eu priorizei minha saúde mental. Vocês acreditam que na hora de enfim, de começar a trabalhar, de ir atrás de um emprego, existem empecilhos, lógico, na contratação, que empecilhos vocês imaginam que possam existir na hora de vocês serem contratados, e que outros empecilhos podem surgir que, quem sabe, te façam desistir de um possível emprego que seria uma oportunidade? Gente, eu morro de medo dessa coisa de trabalho, porque assim, primeiro que eu tenho ansiedade, né? Vocês sabem. Primeiramente, por causa dessa ansiedade. A ansiedade eu tenho uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu tenho crise de choro. E minha mãe fala direto: e se tu tiver uma crise de choro no meio de todo mundo? O povo vai olhar pra mim e vai piorar a situação. Porque vai ser horrível, todo mundo olhando pra mim, eu vou ser o centro das atenções, porque eu tô chorando por nada. Eu não sei nem por que eu tô chorando, eu tô chorando, mas eu tô nervosa, eu sei que eu tô nervosa, mas não era pra eu estar chorando naquele momento. Então, eu fico muito pilhada pensando, meu Deus do céu, eu vou pro trabalho, será que vai acontecer isso? Eu fico muito pilhada pensando nessa questão da ansiedade. Segundo, dessa coisa de eu ser mulher. Esse tópico de eu ser mulher, eu não sei se é porque eu sou muito pilhada, pensando muito no futuro. Porque, vocês sabem, né? Você é ansioso porque você pensa muito no futuro. E pensa muito no extremo, pensa muito no que qualquer coisa que pode acontecer, você já pensou, já planejou, já sentiu e já tem o sentimento aflorado em você mesmo não tendo sido acontecido. Eita, não sei nem falar meu português. Não tendo acontecido ainda, mas você fica pilhado. Em questão de. Eu tenho muita coisa com essa coisa de assédio, ou alguma coisa relacionada a isso, ou uma coisa mais grave, né? Porque eu não gosto de falar a palavra, desculpa, gente.
me dá uma agonia. E, tipo, eu tava até falando com minha amiga na sala de aula, porque uma pessoa na sala de aula, uma pessoa mais velha, ele falava essa palavra com um tom muito forte e sem nenhum cuidado, sabe? E eu ficava, meu Deus, imagina as mulheres que têm um gatilho com esse tipo de palavra ou com esse tipo de tema. Tem que ser um tema falado com muito cuidado. Mas, assim, fora do tópico, no tópico, que eu tenho muito medo, eu tenho muito medo dessas coisas, principalmente, de alguém ficar muito perto de mim. Eu já não gosto que fique me tocando muito, se não é meus amigos. Se é meus amigos, tudo bem, eu gosto, eu abraço e tal. Mas se você não tem. Você nem é perto de ser meu amigo, ou se você é amigo há pouco tempo, você não me toca. E imagina com esse tipo de como é? Com esse tipo de pensamento para uma coisa, sabe? Essa coisa forte, né? Eu fico pirada com essas coisas. Meu Deus, será que se eu for, eu vou estar muito desprotegida? Meu Deus, e se eu ficar sozinho com algum homem? E se eu, meu Deus, eu fico pensando nessas coisas. Esses os empecilhos. Ou a minha a doença, a ansiedade e por ser mulher mesmo. Cara, isso que o Rose me falou me fez bolar uma pergunta aqui na minha cabeça, que eu não sei nem se é válido pra minha pesquisa, mas eu acho válido a gente conversar. Porque eu acho importante, eu acho que temáticas importantes são sempre válidas. E isso é uma parada, Rose, que é real, sabe? Que nem a gente já assumiu 50 mil vezes, a gente tá em uma baita de uma posição de privilégio. Todo mundo que tá aqui nessa chamada, a gente sabe, a gente tá numa posição privilegiada muito grande, por conta da nossa vivência, enfim. Mas essa pergunta específica agora pra Maju e pra Rose, eu queria saber se vocês duas acham que a gente em posição de jovem, de mulheres jovens, enfim, 18 a 24 anos, que é a faixa etária que eu tô trabalhando, vocês acham que a gente tá mais suscetível a assédio em questão de contratação, em pessoas que te oferecem um emprego em troca de alguma coisa a mais, que não querem você pelo seu trabalho, mas querem você porque você é uma mulher e porque você é uma jovem que, em tese, é ingênua, está despreparada? Ai, olha só, uma jovem querendo uma primeira oportunidade de emprego. Eu te contrato se... 3 pontinhos. Eu quero saber se vocês acreditam, se vocês sentem esse medo, se vocês duas acham que a gente, em posição de mulheres de 18, 19 anos, enfim, né, jovens, a gente tá mais suscetível a isso. Não medindo, acho que não, porque, enfim, assédio não tem medida, não dá pra gente falar que uma mulher sofre mais por conta de outra. Mas eu quero saber se. Desculpa, Tá meu cachorro. opinando, Ai, entendeu? Ele tá falando a opinião dele. ele tá opinando, meu cachorro tá opinando. Você Eu tá quero tirando saber o se local vocês. de fala dele, mulher. Eu quero saber se vocês duas, de novo, eu não acho válido a gente medir em questão de. Assédio não é uma coisa que dá pra medir, a gente sabe que todo mundo tá suscetível a isso, que não é questão de idade, não é questão de roupa, mas eu quero saber se ainda assim vocês acham que a sociedade machista faz com que a gente seja colocada em muitas posições vergonhosas por a gente ser, enfim, mais jovem, essas coisas, e tá em busca de um primeiro emprego, se vocês acham que isso tem alguma relação, ou tipo, coisa aleatória da minha cabeça. Eu queria falar só um detalhe que idade com certeza está relacionado, porque há estudos que homem prefere mulher com, com características que Traços mais pareçam mais jovens novas. infantis. Isso. Uhum, Quanto mais infantil, quanto mais nova, mais eles têm essa. Mas eles têm aquela coisa de querer a menina, né? E por isso que tem muitos casos de tipo, que a gente escuta muito, né? Que é uma menina de 15 anos, eu tô namorando um cara que tá da universidade e tal. E ela nem sabe que, tipo, aquilo é um fetiche dele. Uma menina que dá para controlar, que vai seguir tudo que ele quer, ele pode construir tudo na cabeça dela, e se der alguma coisa errada, pode colocar a culpa nela, que ela vai receber essa informação, que
e realmente tem as características de uma menina, a menina mais nova, que ela tem menos pelo, ela não tem ruga, ela não tem celulite, entendeu? Assim, a maioria, né? Porque tem já meninas da cidade e algumas já tem a celulite e tal. Bom, e eu sim concordo com essa coisa que é mais suscetível, sim, a pessoa. Assim, não é que a pessoa seja mais nova. Quanto mais ela aparenta ser mais nova, a menina, a mulher, o homem, dá para perceber que eles preferem esse tipo de mulher. Digamos que o meu maior medo, além de tudo que Rose falou, é justamente ser contratada pela minha imagem e não pelo que eu tenho aqui dentro, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já pesquisei, porque acontece muito de pessoas serem contratadas porque são bonitas. Não que eu esteja dizendo que eu sou, mas muitas pessoas são contratadas por ser menina novinha ali, vai chamar mais atenção, vai chamar mais cliente. Essas coisas, nesse sentido geral, entendeu? Como o Rose disse, ela sem ruga, sem nenhuma marca de expressão, sabe? Essas coisas. E eu tenho muito medo de ser contratado pelo que a pessoa ela aparenta ser e não pelo que ela realmente é. Desculpa. Eu vou falar só mais um pouquinho, juro. Só um pouquinho. E eu vejo muito retratado essa realidade em séries, em filmes, o momento que, tipo, uma pessoa, a mulher, ela é contratada, mas quando é que vai encontrar um pessoal para um negócio, um jantar para ter uma conversa com um negociador, leva a mulher justamente para o homem da outra empresa, fica com os olhos na mulher, né? Tem muito isso também. E quando mais eu tocou nesse assunto de, tipo, só pela imagem, não pelo que... pela persuasão, talvez. Eu vejo isso muito aceso na sociedade. Outra coisa, pode falar. Desculpa, eu tinha um negócio para acrescentar essa questão de aparência. A minha tia trabalhava numa loja de roupas, eu não vou dizer o nome, que eles só contratavam clientes que cabiam até um certo número de calça. Se passasse desse tamanho, eles não contratavam. E a calça tem agora. Eu aquele denunciar negócio de apertar a cintura, sabe? Aí eu fiquei passado quando ela disse. E eu tenho uma prima que já trabalhou em loja que tem a mesma restrição de beleza. Eles não contratam gente gorda. É sempre um padrão muito fechado, estético, porque dizem que chama a atenção do cliente. E isso além da empresa em si, da questão, tem toda a questão da sociedade, porque a gente vê, por exemplo, uma advogada que tem seu próprio escritório e o marido também, que é advogado, aí todo mundo vai dizer, não, mas foi o marido que construiu tudo, ele só, tipo, ninguém dá um mérito a ela, ninguém disse que foi ela que fez tudo, é sempre, porque o marido, ela cresceu nas costas do marido, entendeu? Muito casal que eu vejo, inclusive, de dentista, tem um casal que eu sigo dentista, e todo mundo fala que o cara que fez tudo, minha gente, construiu o consultório, ela só foi atrás. Não, minha gente, pelo amor de Deus, se fala assim de mim, eu ia ficar com tanto ódio. Então, Rafael, quer falar alguma coisa? Então, eu tenho, mas voltando lá para aquela pra pergunta que tu fez, né? Que tu pode repetir de novo, só para ver se eu... Lógico, a gente tá agora no tópico das dificuldades que vocês enfrentam, ou que vocês imaginam enfrentar. Que a gente desviou um pouco, porque realmente eu achei que era válido a gente entrar um pouquinho. Provavelmente não vou usar isso no meu trabalho, mas eu acho que é um assunto importante. Mas a gente volta então agora para o tópico de quais dificuldades vocês já enfrentaram ou imaginam que podem enfrentar num período de contratação ou ingressão no mercado de trabalho. Tá, então, isso que vocês todos falaram, acho que tá um pouco nisso no que eu vou dizer também. Tipo, tem essa questão de, tipo, estética também, né? Eu vou falar pela minha parte. O que eu tenho medo e receio é, tipo, porque eu já escutei isso de, tipo, pessoas, inclusive meu irmão, né, que trabalhou, de, tipo, você ter que, quando for lá pra contratar, você cortar o cabelo, tipo, deixar ele curto, sabe? Sendo que, tipo, isso não é uma coisa que me deixa confortável. Eu tenho esse receio, sabe? Ou seja lá por estética ou pela
o teu comportamento, né? Porque, querendo ou não, isso agrega lá na hora. E o fato de, tipo, você expor abertamente que você é uma pessoa LGBT, acho que conta também, sabe? Porque eu já vi em alguns lugares perguntarem se, tipo, a tua religião, qual era a tua religião, tipo, sexualidade, gênero, e você fica, tipo, putz, eu vou real falar isso daqui, porque se falar, muito provavelmente, creio eu que vou, né, ser descartado. E não tem só essa questão social, tem a questão também de saúde, porque tem gente que possui algumas dificuldades. Rose mesmo aqui falou sobre a questão de, tipo, da saúde dela. Eu tenho outra questão também, e acredito que, tipo, na da constatação, eu não sei se seria válido para mim falar sobre essa coisa ou não, porque acho que é uma coisa que a pessoa se surpreende e vai levar em conta aquilo. Tinha saído até um dado sobre, isso foi falar sobre mim, sabe? Da minha questão, da minha saúde. Tinha um dado lá que diz que a minha condição, as pessoas que possuem essa minha condição, elas têm menos chances de serem contratadas, sabe? E isso são, tipo, pessoas, o quê? De acho que, tipo, 20 e poucos anos pra frente. E eu fico, tipo, pensando, putz, eu tenho 18 anos, eu tenho isso. E não só isso que eu tenho isso, tenho outras cargas que vêm comigo. Então, tipo, na hora da contratação, como é que vai funcionar? Eu vou ter que esconder essa parte minha e, tipo, não comentar e quando surgir, falar que, assim, entendeu? Acredito eu que era isso. Deixa eu falar rapidinho de outra Fica questão. à vontade, Pode... amiga. Não, mas se quiser, pode falar. Tá, é uma questão que acredito que não só eu, mas muitas pessoas, quando se inserem no mercado de trabalho, eu também teria muito medo de errar. Porque todo mundo fala, não, você tem que fazer isso, 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 isso. Aí, e se eu não conseguir fazer? Tem toda essa questão também do medo de como será que eu vou ser boa? Não só na minha profissão em si, mas em qualquer profissão que eu vá enfrentar, entendeu? Enfim, um dos maiores medos é errar, não fazer sempre o que é que eles pedem. Acho que eu compartilho da mesma de Maju. Acho que, tipo, a maior questão pra mim, aí no caso, seria inseguranças. Uhum. Aproveitando que vocês entraram nesses tópicos sobre, enfim, as dificuldades que vocês imaginam enfrentar, vocês acham que, então, a questão de ser jovem se agrega a outras problemáticas sociais no geral? Vocês acham que, na verdade, é um conjunto de fatores juntos, pelo que eu tô entendendo? Tudo E é o que eu quero... interligado. Tudo é interligado na nossa vida. Não tem essa coisa Não, 100%. assim, na minha cabeça, né? Não sei se está correto. Bem, pela minha análise da sociedade onde eu vivo, não há uma coisa que é tudo separadinho. É tudo um ciclo, tudo está Sem combinado. dúvida. E, com certeza, é o sistema que a gente está dentro e, às vezes, alguns aceitam, alguns... mas alguns que lutam podem perder muito com isso e talvez seja um dos motivos que outras pessoas não lutem. Também tem isso. É um bom apontamento, Você amiga. não está querendo falar desde antes. Não, se quiser falar, pode falar. Eu não tenho muito a acrescentar, não, nesse tópico de dificuldade. Eu acho que vocês falaram Eu já. acho que o Lucy conseguiu falar bastante sobre isso também, mas bolando perguntas ao longo da conversa, porque realmente vocês me fizeram pensar sobre algumas questões. E eu queria saber se vocês acham que o fato da gente ser jovem faz com que a gente precise se camuflar mais na hora de ir atrás de um emprego. Porque Rafael falou muito dessas questões de corte de cabelo, religião, sexualidade, enfim, todas essas questões. E querendo ou não, se a gente for olhar para a nossa geração, que é a geração que eu escolhi trabalhar, eu acho que eu já mencionei isso, mas eu escolhi trabalhar na nossa geração, eu falei isso com o Rose em off em algumas conversas. Eu escolhi trabalhar especificamente a nossa geração por vários fatores. 2 deles foram que, eu acho a gente muito diferente das outras. Eu acho que a gente sai um pouco da curva e eu acho isso bom. Porque eu acho que esse estereótipo a gente não ganhou à toa.
Acho que é porque realmente a gente está conseguindo dar voz para muitas coisas que antes, infelizmente, não tinham tanta voz ou tanta luz. E eu acho isso bom, eu acho que essa questão de contestar, que infelizmente virou um estereótipo, ainda assim é algo que pode ser positivo. E também porque a nossa geração é a geração que está passando por essa ingressão nessa vida adulta, no mercado de trabalho, num período pandêmico. Então eu acho que foi uma escolha legal de trabalhar essa geração. E aí um ponto, que foi uma coisa que eu percebi ouvindo vocês, é justamente que a nossa geração é uma geração muito diferente em questão de estética, em questão de expressão. Eu sinto que é uma geração muito expressiva, porque a gente vê uma cor de cabelo e a gente pinta, entendeu? A gente não vai pensar assim, entendeu? Boa parte, ou de que eu tô falando de um grande estereótipo, não é todo mundo que é assim, porque todo mundo é indivíduo. Mas boa parte da nossa geração, dos jovens de hoje em dia, tem um jeito de se expressar muito único, porque a gente não pensa se vão gostar de alguma coisa, a gente normalmente vai lá e faz. Eu gosto de me expressar com maquiagem, a gente gosta de se expressar pintando o cabelo, fazendo uma tatuagem, se vestindo de um jeito diferente, que às vezes as pessoas podem estranhar. E eu quero saber se vocês acham que esses fatores, talvez a nossa expressividade, a expressividade da geração Zenial, que é a nomenclatura que eu dei para trabalhar na pesquisa, se essa geração em si precisa ou tem mais necessidade de se camuflar na hora de ir atrás do emprego. Se vocês acham que a gente precisa meio que se disfarçar para conseguir tentar, quem sabe, uma chance. Vou falar um pouco da minha pequena experiência com empregos, né? Pra quem não sabe, né, eu coloquei brinco em dezembro do ano passado. E em janeiro eu tinha uma entrevista de trabalho. Aí, tipo, a empresa pedia um monte de documento e no meio delas era foto 3x4. E já tem toda aquela norma que toda família tem, né? Não, vai tirar foto 3x4, tem que ir com a camisa preta, sem detalhes, sem nada, já começa daí a padronização, né? Aí eu fui, tirei a foto, a primeira coisa que o homem da loja fez foi fazer Photoshop nos meus brincos e tirar meus brincos. Então, acho que já entra muito. Tipo, é uma coisa pequena, mas já entra muito nessa padronização que o Mavi falou. E quando realmente chegou a hora de ir para a entrevista, minha mãe falou: Olha, você vai com essa roupa, porque essa roupa ela é mais neutra, ela é mais normal, não precisa chamar muita atenção assim com roupa, porque é só uma entrevista de trabalho, não sei o quê. Então, sim, a gente tem essa padronização, sim, porque acho que a forma como a gente se expressa é algo que as pessoas consideram muito informal, sabe? O povo preza muito pela formalidade, aquele estilo anos 30, anos 40, e todo mundo sai de terno no meio da rua. Acho que pensam nisso ainda. E uma coisa também de padronização no trabalho, eu e Mavi, sabe? Eu trabalho com macacão, gente. Eu trabalho com macacão, mas eu não posso chegar de short no trabalho. Eu tenho que chegar no trabalho de calça e de tênis, de blusa branca. Tipo, isso é uma padronização, sabe? Tipo, o fato de eu ir pro trabalho com short, porque ninguém vai ver que eu tô de short porque eu tô com um macacão vermelho, vai me transformar em algo errado, algo que não era para estar sendo feito. Então, acho que a padronização pesa muito, tanto na hora de fazer a entrevista, tanto na hora que você chega do trabalho, que você sai do trabalho, na hora que você tá no trabalho. Então, tudo que você carrega consigo, seja a forma do seu cabelo é cacheado, se você, tipo, gosta do cabelo cacheado cheião, ou se você alisa o seu cabelo é liso, se é arrumado, se é bagunçado, se você usa roupa colorida, se você usa maquiagem, que tipo de maquiagem você vai usar. Então, acho que a sociedade em si já preza muito por isso, de padronizar como a gente tem que se portar, e quando se trata de trabalho é mais restrito ainda, porque toda empresa quer passar aquela imagem de nossos funcionários são perfeitos, a gente tem aqui funcionários extremamente ideais, entendeu? Então acho que eles prezam muito por essa imagem do ideal, que vai muito de contra com muitos estilos que vão surgindo agora. Tipo, você nunca vai pensar em entrar no supermercado e a mulher que vai estar no caixa, o homem é uma e-girl, entendeu? Eles não vão pensar nisso. Eles querem algo, tipo, único. Ai, então, eu acho que isso é muito a questão de ambiente, né? O que você falou é muito verdade. É, você consegue ver em alguns lugares em que você vai, eles atendem certo padrão, né? Certo comportamento para atender certas pessoas, certa classe, né? Porque, por exemplo, existem ambientes, né, que hoje em dia eles abraçam mais a diversidade, mas é óbvio que não é suficiente.
que são mais abertos a tais coisas e tal. No entanto que, tipo, quando o Mavi perguntou se, tipo, se vocês acham que, tipo, a gente deveria se esconder, eu diria que não, porque, tipo, quanto mais a representatividade a gente tem naqueles lugares, melhor. E mostra que, tipo, são pessoas diferentes, existem pessoas diferentes. Por exemplo, hoje eu tava tipo, vendo várias publis, sabe, de pessoas trans em bancos, sabe? Uma coisa que eu não, tipo, eu não esperava ver. Tem uma travesti fazendo um comercial de banco. Putz, cara, isso é muito legal. Mas ainda assim é uma coisa, tipo, ruim. Tá? Tem uma coisa. Ai, meu Deus, eu falei que eu me perdi na minha linha de raciocínio enquanto isso. Relaxa, Eu amiga, a gente vou. tem tempo. Tá, eu vou me mutar aqui pra ver se eu consigo retomar. Aí, caso eu levante a mão aqui, tá? Eu acho que eu entendi mais ou menos a ideia de Rafael, da representatividade. De a gente carregar essa representatividade para os lugares, porque isso vai impactar tanto, tipo, visualmente, socialmente, politicamente. Trazer representatividade num comercial, numa loja, tipo, cara, quantas vezes você entrou numa loja e você foi atendido por uma travesti? Eu nunca, tipo, eu nunca vi, sabe? Então, ver, pelo menos saber que isso foi possível já é algo que gera um alívio, porque a gente sabe que são pessoas que são taxadas para prostituição, entendeu? Então, é bem legal essa representatividade. Eu acho que está crescendo, mas lentamente, mas está lá, entendeu? Exato. E são pessoas jovens, né? São pessoas que, tipo, eu vejo que são influencers jovens, você consegue ver, tipo, que estão sendo inseridos agora, mas são específicos. E a maioria deles são, tipo, contratados com uma finalidade só. Não é, tipo, talvez com uma finalidade longa, sabe? Muitos de nós, tipo, LGBTQs, a gente tem essa coisa, sabe? Chega certo período do ano, uau, tem aquilo ali. E tem outra questão também que eu tinha falado, que Mavi também tinha ressaltado, você acha que é importante a gente esconder? Então, como eu falei, eu não acho que é legal a gente esconder, que a gente deve mostrar, mas acredito eu que nem todo mundo compartilha do privilégio de tipo, ter que ser aberto. Porque tem pessoas que precisam real esconder porque estão precisando daquilo, né? É uma problemática, até porque isso machuca. E você, tipo, meio que é como se fosse, tipo, baixar uma máscara em toda e você comportamento total mudado, sabe? Enfim, e é isso. Eu queria saber, no caso, foi uma conclusão que eu tive agora. Eu não sei nem se meu professor vai achar isso bom, porque eu tô opinando, eu não sei nem se eu podia. Mas, tipo assim, vocês acham que a nossa geração carrega esse peso de trazer representatividade? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas vocês acham que, de fato, talvez. Eu tenho um contraponto na minha cabeça. Tem fatores que ficam se contrastando aqui, porque enquanto vocês falavam, eu estava pensando que não é só isso. É porque, sim, a gente carrega um peso muito forte de representar. Então, talvez isso seja um empecilho na hora de conseguir emprego, porque ainda existem muitos lugares fechados para isso. Mas existe um ponto que a gente não tocou ainda, e eu vou aproveitar que eu já completo com a próxima pergunta. Desmotivação. A gente está numa era onde a nossa geração em si, eu sinto pelo menos, que boa parte da geração carrega muita força, carrega muita representação, mas outra parcela, e às vezes até a mesma parcela, isso é uma coisa boa de se dizer, carrega muita falta de ter um incentivo, era essa a palavra. Então, vocês acham que, já aproveitando a próxima pergunta, vocês acham que esse processo de trabalhar, de começar a trabalhar, ele gera, e aí eu quero saber, lógico, em vocês, mas falando de um geral, vocês acham que isso gera emoções negativas? Vocês acham que, tipo assim, todo esse processo, como vocês enxergam o processo de começar a trabalhar? Vocês acham que é um processo doído, como o Rafael falou, que às vezes isso dói? Vocês acham que é um processo onde emoções ruins vêm à tona? Porque existe uma parcela da nossa geração que, querendo ou não, tá muito escondida e tá muito mal. Entendeu? Uma parcela que não tá bem. A gente tem que. Uma coisa que eu gosto da nossa geração é que a gente assume muitas vezes. Muitas vezes não.
mas boa parte está começando a se desvincular e começar a entender que, ok, eu não tô bem. E eu acho que isso pode assustar um pouco. Eu acho que isso talvez assuste um pouco o mercado de trabalho, porque talvez a gente, no meu caso, por exemplo, onde eu desisti de um emprego porque não estava fazendo bem para o meu emocional, eu privilegiei o meu emocional e não a empresa. Então eu quero saber se vocês acham que realmente, como é esse processo de começar a trabalhar para vocês, como vocês enxergam esse processo, se para vocês causa medo, causa ansiedade, ou se para vocês é um processo tranquilo, e se vocês acham que isso realmente interfere nessa questão de desmotivação, enfim, dessas balanças que a gente tem na nossa geração. Eu só queria falar, assim, da minha situação pessoal, né? Porque eu já falei, né? Ansiedade. Gente, sair de casa é um pesadelo. É um pesadelo para mim, porque principalmente com a pandemia, mas antes, uma vida, Luciano, vocês sabem, vocês quatro, que eu falava, gente, eu tenho medo de gente, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo de conversar com elas, eu tenho medo de ter comunicação. Comunicação me assusta, comunicação é um talento, para começar. E assim, toda vez que eu me vejo numa situação que eu tenho que começar uma conversa, ou que eu tenho que tomar uma iniciativa, é muito difícil. Parece que eu tô fazendo a coisa mais difícil do mundo. Não, é péssimo. Se fosse por mim, eu ficava em casa 100% do meu tempo, só saía para encontrar tipo, vocês. E é isso, sabe? Porque comunicação com gente nova, com gente que eu não sei qual é as ideologias, principalmente pessoas que têm. Você percebe. Você percebe longe quando uma pessoa não tem a mesma ideologia que você. A pessoa fala umas coisas mó distorcidas e você fica, meu Deus. E se eu falar alguma coisa, se a pessoa perceber que eu tenho ideologia diferente dela e ela me atacar. Gente, eu falo assim, né, gente? Não briga que eu tenho ansiedade. Porque, assim, é um pouco assustador você ir para o emprego e ver pessoas, encontrar pessoas diferentes e ter esse medo da comunicação justamente por pessoas serem diferentes umas das outras. Eu não estou dizendo que, tipo, é errado a gente ser um diferente do outro. É incrível a gente ser um diferente do outro. Mas pela minha ansiedade e por eu gostar muito de ficar sozinha, eu sou. Como é? Introvertida. Isso. Eu sou. Obrigada. Tava em inglês, mas o português não veio. Eu sou muito. Eu sou muito introvertida, então é muito difícil para mim sair de casa e ter a comunicação. Comunicação me assusta. É isso. Já começa por aí. Esse é o básico do assustado. Assim, se for para ser um grupo que tem as mesmas ideologias, mais ou menos, né? Porque não tem como a gente ser 100% um igual ao outro. Ter uma ideologia, tipo, básica, parecida com a minha, tipo, eu vou gostar muito de lutar com eles, de estar com eles, de fazer tudo que eu posso por eles, mas, assim, com a relação do trabalho e chegar num ambiente que realmente pede para você não mostrar a sua identidade, esconder a sua identidade, eu fico tipo, meu Deus, o que é que eu vou ser, né? Na hora, o que é que eu tenho que ser? Então, me assusta bastante. Falei demais, desculpa. Isso que o Rose falou é, tipo, muito real. É muito o lance da ansiedade social, né? E que, tipo, a gente olha assim e eu fico, tipo, ué, como é que vai ser? Ai, meu Deus, calma. Mas você pode repetir a pergunta? Que me fugiu Claro, aqui. amigo, claro. Eu perguntei. O que eu perguntei? Achei. Como Ah, vocês lembrei, lembrei, enxergam? lembrei, 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 lembrei. Fique Pronto, à vontade. teve uma situação X com uma pessoa X que eu conheço, em que o chefe dessa pessoa foi, tipo, muito arrogante, sabe? E essa pessoa veio falar pra mim, conversou comigo e falou. E, tipo, não é a primeira vez que isso acontece com essa pessoa. E, tipo, eu já falei pra essa pessoa, tipo, tomar as rédeas e, tipo, putz, ir lá e falar.
porque é uma coisa que não afeta só ela em específico, afeta, tipo, um grupo de pessoas que eu sei ali, sabe? E você não sabe, não faz a mínima ideia o que se passa em casa, o que se passa na cabeça daquela pessoa. Eu já vi tanto, tipo, uma galera falando que, tipo, ia pro trabalho, chegava em casa, chegava com pensamentos ruins, com coisas ruins, sabe? Porque juntava a carga que tinha que acontecer em casa, junto com a do trabalho, né? E acontecia essa coisinha aí. Vocês acham que Rose falou muito dessa coisa de eu vivo em casa, não sei o quê, eu sou introvertida. Vocês acham que o fato da gente ter crescido junto com a tecnologia, que é um ponto que eu não tinha reparado, mas, querendo ou não, a gente cresceu junto com o avanço tecnológico. Diferente da geração que está à frente da nossa, no caso, a geração da galera mais nova, eles nasceram já numa ascensão imensa, mas a gente acompanhou esse crescimento. Então, para a gente era tudo muito novidade, a gente ficava interessado, a gente tinha, tipo, coisas para fazer no quarto trancado e tal. Vocês acham que isso influenciou? Perdão. Vamos lá. O que eu estava dizendo? Se vocês acham que o fato da nossa geração ter crescido junto com a tecnologia influenciou esse distanciamento social que boa parte da geração tem, apesar disso ser um traço característico, mas mais do que isso, se vocês acham que esse distanciamento, esse nervoso social, essa dificuldade que a gente tem, essa introversão, se agrava ainda mais no processo de procurar um emprego, por conta das exigências e por conta da pressão que vem para cima da gente, porque querendo ou não, existe uma grande pressão. Você sai do ensino médio, você vai fazer o que depois disso? Então eu quero saber se vocês acham que esse processo piora essa situação. Mas Tá, eu vou tentar falar um pouco dos dois, mas eu vou voltar para o tópico que eu ia falar antes. Eu acho que se colocar lá fora, né, para o mercado de trabalho, desde o começo, desde a contratação, a gente tem em mente que não vai ser um mar de rosa, sabe? A gente vai lidar com rejeição, a gente vai lidar com incerteza. E isso já são pensamentos negativos em si. Então, tipo, se você não tiver ou não conseguir ter um controle emocional para lidar com essas ideias de rejeição, isso vai te afetar sim. E até no próprio trabalho mesmo, a gente vai bater muito de frente com as pessoas. Então, é o que o Rose falou. Exige que a gente tenha esse contato com as pessoas, que a gente, tipo, consiga bolar estratégias rápidas de como interagir com as pessoas, porque você vai precisar disso, de estratégias de conflito. Então, eu acho que sim, existem muitos aspectos negativos no trabalho, na questão de que cobram muito da gente e a gente é muito acostumado com o imediato e que vai dar certo, sabe? Pelo menos eu tinha muito essa visão antes, que tudo que eu vou fazer vai dar certo e se der errado eu não sei para onde seguir. E às vezes não, às vezes a gente vai estar ali, vai estar errando e vai ter que dar uma forma de lidar com o erro ali. Enfim, a gente está muito acostumado com o imediato e o certo, porque acho que também liga com outro ponto, que a gente está acostumado muito no virtual. E no virtual tudo dá certo, sabe? Porque, tipo, se você não souber fazer uma coisa, você pode pesquisar rápido, você já acha a solução, como é que faz, como se resolve. E cara a cara não é assim. Então, tipo, é um medo que gera e é uma situação que realmente acontece, é a rejeição, é o errar. E muita gente tem medo de errar, tem medo de ser rejeitado, tem medo de dar errado, tem medo. Eu tenho medo disso, sabe? De ser rejeitado, de dar errado, de como outra pessoa vai reagir caso eu faça alguma coisa. Mas são situações reais que a gente lida no trabalho e que a gente não está muito preparado para lidar. Existem sim pessoas que são preparadas para isso, mas muita gente não. E é um ponto que Maju trouxe, que Rose trouxe da educação. A gente não é ensinado para isso. A gente é ensinado para acertar e sempre tirar, tipo, a melhor nota, de ser o primeiro lugar, desde a escola, né? A gente é acostumado a isso, a tirar 10. Se muita gente tira o outro, já acha ruim. Então a gente está sempre acostumado com o sucesso. E a gente esquece que errar faz parte também. A gente esquece que entender um diferente, de conversar com um diferente, de escutar coisas diferentes, mas claro, diferente que não te machuca, o diferente que não te fere, o diferente do que você pensa é importante também. É algo que vai causar estranheza, é algo que dói, mas a gente vai ter que aprender a lidar. Isso são processos de aprendizagem, de você aprender a viver em sociedade. Então, tipo, existem pessoas que têm muita dificuldade com isso, e isso é um empecilho muito grande no trabalho. Mas são questões que você consegue lidar com ajuda,
de psicólogos, psiquiatras, ou então religião, sabe? Enfim, acho que eu envolvi muita coisa agora, mas eu me perdi nas minhas falas. Eu queria mencionar um tópico que, assim, no TikTok, eu vou falar, né? No TikTok, a gente vê muito o vídeo assim, que é uma pessoa falando assim, que tipo, se uma pessoa ou outra errar, é porque o erro faz parte da pessoa e ela vai crescer com aquilo e ela é uma pessoa que pelo menos ela tenta o sucesso e tal. Mas se for comigo, eu sou um lixo. Não posso errar, não posso de jeito nenhum, porque sou eu. Eu não posso errar, não. Porque na nossa cabeça, realmente, com aquele detalhe que o Luciano disse, né, que a gente tem sempre visto que a gente sempre tem que ser o primeiro lugar, a gente sempre tem que ser os melhores. E, tipo, a gente não é ensinado a ficar feliz com a vitória do outro. A gente é ensinado a ter inveja e ir atrás. É bem diferente. Então, a gente tem isso incubado. Mesmo que, tipo, a gente não tenha a intenção, mas é muito incubado e todo mundo tem isso, porque desde criança você tem que ser o melhor, você tem que acertar, você tem que, principalmente com essa coisa da tecnologia, né? Agora tocando nesse assunto da tecnologia, gente, a tecnologia mostra só o bonito, principalmente as redes sociais, as pessoas postando o que elas querem, é Photoshop, é só um momento bom, não tem momento triste, não tem momento de terror, só tem um momento maravilhoso da pessoa, e na realidade eles são uns bosta igual a gente, entendeu? De grosso modo. É, todo mundo. Gratidão pelo elogio. Adorei. Ajuda muito minha autoestima. Assim, eu digo assim, como uma expressão, né? Que a gente não é pouca bosta, a gente é muita bosta. Porque, assim, a gente tem muito para entregar, mas, assim, não é porque a gente é perfeito. A gente é ruim, a gente é bom, mas a gente só tem na tecnologia, só mostra o lado perfeito, né? O muito, o melhor. Tá. Eu não sei se Deixa a vocês Rafaela entenderam. falar agora, porque a gente tá um pouco perdido. Mas eu vou ter umas Pronto, perguntas pronto. pra fazer. Rapidinho, é tipo, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela distancia, né? Porque a gente sabe que uma experiência social, como você falou, virtual, é totalmente de experiência, como é que se chama, pessoal. E tem um lance que a nossa geração, ela tá muito no virtual. Você consegue ver, tipo, a exposição virtual da galera, tipo, trabalhando com coisas mais voltadas para esse meio. TikTok, você consegue ver, tipo, um monte de gente trabalhando com isso, jovens, né? Eu vi uma criança de 12 anos, com não sei quantos seguidores aí já, né? Tem esse lance de, tipo, pessoalmente é uma coisa, virtualmente é outra. Tinha outro lance que eu ia falar, meu Deus do céu, só que eu me perdi de novo. Mas era isso mesmo. É porque eu acho que Lucy e Rose falaram tudo já. Pronto, engatando nisso, né? Porque o problema é que eu fico pensando em perguntas enquanto a gente conversa. Problema não, isso é ótimo. Mas eu quero pra ser só 6 perguntas nesse tópico, eu já fiz várias. Mas eu queria saber, enfim, não precisa ser uma resposta longa se vocês não quiserem. Mas vocês acham que justamente por conta disso, por conta dessa ascensão da tecnologia, desse acesso fácil que a gente tem, vocês acham que as cobranças ficam maiores pra gente por conta disso? Na hora de ir atrás do emprego, de se engajar em alguma coisa, vocês acham que a cobrança, a pressão em cima da gente Não, aumenta justamente por conta desse acesso? sim, eu tenho uma coisa que eu posso dizer, foi questão, pasmem, questão de, tipo, quando meu irmão ele foi contratado, ele teve que privar o Instagram dele, porque ele tinha uma exposição, né, lá de coisas, de tipo, ele saindo e tal, teve que fazer isso por causa que pediram. A coisa lá do gerente, que não sei o que foi, sabe? E você, tipo, vê qual é a relação com isso que tem, tipo, o pessoal com o trabalho, sabe? E eu volto a falar sobre essa coisa. Isso é mais para um atendimento para uma certa classe, sabe? Para certas pessoas. Você consegue ver que o nicho para qual era trabalhado era totalmente diferente. Que são pessoas, né, ricas. E isso já está interferindo em outro ambiente, sabe?
Eu tava aqui. Eu fico pensando em perguntas. Rafael falou dessa questão de ser direcionado para uma única classe, enfim, para essas questões. Vocês acham que agora, por exemplo, Maju começou uma lojinha com a irmã e tal, um tempo atrás, essas coisas. Vocês acham que o mercado de trabalho é, tipo assim, ministrado por um jovem, uma empresa, uma lojinha, enfim, um negócio começado por um jovem é mais aberto e tem mais aceitação do que um mercado, enfim, uma empresa, uma chance de trabalho tradicional, entre aspas, dessas que a gente tem de monte por aí. Vocês acham que agora que os jovens estão começando a criar os próprios negócios, investir nas próprias coisas, vocês acham que isso facilita a entrada no mercado de trabalho para outros jovens? Eu acho que sim. Tipo, porque é muito de ideia, sabe? Quando você trabalha com uma pessoa mais ou menos perto da sua faixa etária, acho que o conflito de interesses é muito direcionado, sabe? Não tem muito um choque tão grande assim de diferença cultural, de carga cultural tão grande, tão imensa. E pelo menos eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar com alguém mais jovem, mas sei lá, eu já participei de um projeto de extensão que as pessoas tinham minha idade e as coisas fluíam diferente, sabe? Tipo, eu pego a experiência que eu tô tendo agora no trabalho, que tem essa mesma pegada de ter ideia, de não sei o quê. E eu pego a experiência que eu tive trabalhando com pessoas de 18 a 25 anos no máximo. É muito diferente a relação que a gente cria por essa questão da idade. Por exemplo, né, o chefe da gente, ele é um cara bem mais velho, acho que ele é pai e tal. Eu trato ele de um jeito totalmente diferente do que eu trato a supervisora que tem quase a idade da gente, sabe? Então, acho que esse peso também da gente, como a gente trata os mais velhos, sei lá, acho que conta sim. E existe uma distinção, isso foi um bom ponto de tocar, Lucy. Existe uma distinção de tratamento, até quando já é possível a contratação, de que eu acho que talvez as gerações anteriores tenham muito essa ideia do nosso imediatalismo, não sei se eu estou falando certo, mas dessa coisa imediata que a gente tem. De chegar e falar, ei, arrasou, amigo. Tipo, chegar e falar assim, ei, tem uma ideia aí. Vocês acham que, tipo, existe esse peso pra cima da gente de coisas prontas? Você só vai ser bom e você só vai ser contratado se você me entregar resultado rápido. Porque se eu quero resultados normais, eu tenho meus outros funcionários que já têm experiência. Sim. Inclusive, experiência minha, né? Sou constantemente, tipo assim, quando eu tô lá no trabalho, sempre chega alguém, tipo, e aí, qual é a ideia? Pensou em quê? Tô precisando de ideia, tem alguma coisa pra entregar, alguma coisa pra fazer. E, tipo, eu não vejo essa pressão com as outras pessoas que trabalham lá, sabe? As pessoas mais velhas. Mas eu acho que em mim, Mavi também, cai muito de sempre chegar e perguntar, e aí, uma ideia, não sei o quê. Olha, tem tal coisa que a gente pode fazer pra melhorar. Tipo, é muito. Ai, precisa de uma solução urgente, é imediata a solução. Aí corre pra gente, entendeu? E também tem toda uma questão de assim. É porque na minha época não tinha internet, essas coisas. Você tem internet, você deve resolver sua vida toda aí pesquisando na internet. Se você não tem ideia agora, vá pesquisar, é seu trabalho, seu dever. Você não sabe como fazer um currículo, vá pesquisar, é seu dever, entendeu? É toda uma questão de tipo, você não sabe fazer isso? Pesquisa na internet, né? Você tá com a internet aí para alguma coisa. Mas, tipo, acham que tudo se resolve com a internet e nem tudo, né, tá ao nosso alcance na internet. Eu amo que. Nossa, só rapidinho, só pra não esquecer, desculpa. Esse lance que o Maju falou também sobre a questão de currículo é outra coisa, tá ligado? Porque eu, por exemplo, eu tentei montar um currículo com dificuldade, sabe? Porque, tipo, eu não levei, não sabia pra onde ir e tal. E por mais que tenha internet pra me ajudar, a gente fica, tipo, putz, ainda fica com aquela insegurança, sabe? Porque, exato, não tem experiência. E aí, eu vou botar o que no currículo? Eu queria chegar com o ponto dessa coisa da internet, que é assim, eu amo que só porque a gente tem internet, ninguém tenta ensinar pra gente. Parece que a gente já sabe de tudo. Porque a gente tem internet. Não adianta. Oxe, pra que você quer que eu ensine se você tem internet? Isso aqui. Por que você não faz? Você não é a pessoa que fica direto no celular e sabe mexer? Gente, eu não sei mexer nem sei lá, um décimo da internet. Eu sei mexer nas minhas coisas que eu estou acostumada a fazer. Eu aprendi sozinha, mas são coisas muito básicas. E outra coisa, essa coisa de
pesquisar na internet, a gente é inseguro mesmo pesquisando na internet, porque a gente sabe que a internet não é um mundo todo certeiro. Ele tem muitas falhas e tem muitas coisas mal informadas. Por exemplo, essa coisa de pesquisar como é que a gente vai fazer o currículo. Tem muito exemplo errado. Tem muito exemplo errado. Aí a gente fica nessa, meu Deus, a gente tem tanta informação, mas a informação é errada. Então, é como se a gente não aprendesse. A internet não é sinônimo de. Desculpa, travei. Se a internet, essa conexão com a internet, não é igual a gente ter aprendido tudo. A gente não sabe de tudo. Sim. A gente quer aprender, a gente quer ser ensinado. Só que o pessoal acha que a gente já sabe, então a gente não é ensinado. Uhum. Eles presumem que a gente já sabe e a gente não sabe, e a gente vai ter que correr atrás disso, sei lá, descobrindo novamente. Tipo, E ai da gente se a gente não souber, viu? exato! Eu acho exatamente. lindo, eu acho lindo, eu acho lindo. Ah, não sabe? Meu Deus, não é geração Z. Meu Deus, coitada. Tipo, Cara, eu acho, desculpa estar cortando, porque a gente realmente tá com pouco tempo, mas eu acho muito doido, porque é exatamente isso, sabe? É como se a gente precisasse saber tudo, só que ninguém nunca chegou e orientou. Eu acho isso muito bizarro. Eu queria dizer, inclusive, que o tom de revolta, de leve revolta, uma coisa meio passiva-agressiva, que eu escuto, principalmente em Rose e Maju falando, Maju principalmente, pra mim reflete muito essa falta de cuidado, sabe? Eu não sei nem se eu podia estar realmente, eu já dei minha opinião no negócio inteiro, eu vou, né? Mas eu realmente sinto que isso Tu reflete corta. muito. Eu sinto que traz muito uma falta de cuidado, que, querendo ou não, a sociedade tem com o jovem. Mas, para encerrar essa parte da nossa discussão, a gente ainda tem a parte 3, que são só 2 perguntinhas, mas para encerrar a parte 2, Luciano falou um pouco disso no início da conversa. Inclusive, eu fico muito empolgada quando vocês respondem coisas que eu já pretendia perguntar. Mas a gente vive numa pandemia há quase 2 anos. E a gente sabe como a crise da Covid-19 afetou a economia não só do Brasil, que já não estava muito boa, como a economia de vários outros países. E isso afeta diretamente o mercado de trabalho. Muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas estão sendo contratadas. E eu queria saber como, na visão de vocês, isso afeta a situação do jovem no mercado de trabalho. Vocês acham que isso é ruim, porque, enfim, mais jovens vão ser demitidos, ou é melhor porque mais jovens estão sendo contratados? Eu quero saber como é que vocês enxergam a situação da Covid influenciando a entrada de vocês, enfim, dos jovens no geral, ou a saída no mercado? bom, depende, porque tem áreas que precisam muito de pessoas que têm o conhecimento com a internet, dessa coisa de. Porque, mesmo que pareça simples pra gente, realmente, tipo, a gente olha pra cá, a gente fez uma coisa simples, a gente fez uma sala, entrou, a gente sabe ligar, desligar as coisas, gravar, a gente sabe, porque a gente cresceu nisso e a gente, tudo bem, é fácil a gente aprender isso. Mas para pessoas mais velhas, eles realmente estão sofrendo mais com esse tipo de tecnologia. Mas jovem não tem a experiência de estar. Ele tem a experiência de fazer isso acontecer, mas não tem a experiência concreta de estar transmitindo o conhecimento pela ferramenta que ele conhece. A gente, me perdoe, assim, a gente está um pouco despreparado como jovens por sermos desmotivados também, por não ensinarem a gente também, pelo sistema de ensino também, porque a gente não tem muito espaço para. Ai, como eu formulo isso? A gente não tem muito espaço para de fato aprender. Para de fato aprender. Isso. A gente não foi ensinado. Então, se for para demitir uma pessoa que pode aprender a entrar no Google e dar e falar no Google, ou entre a pessoa que tem que aprender sobre o assunto e toda essa complexidade, que sabe usar o Google Meet, eles vão optar pelas pessoas mais velhas que já têm o conteúdo, já têm as coisas, porque pode ser que tipo uma pessoa
se deixar uma pessoa mais nova do grupo e ela ensinar para as pessoas como é que faz e depois... É mais vantajoso para o empregador ensinar uma pessoa com experiência a mexer em ferramentas do que Exato. ensinar uma pessoa sem experiência, mas que saiba as ferramentas. Isso, é isso. Mas, Eu Gizinha, ia falar a pode mesma falar. coisa, exatamente isso. Eu acredito, porque eu já vi muitas vezes, tipo assim, contratamos pessoas que têm experiência em marketing de tal faixa etária, que eram faixas etárias de jovem mesmo, até 24 anos, por exemplo. E eu percebi que isso cresceu muito, porque as lojas que têm jovens tomando a frente, hoje em dia, porque hoje em dia basicamente tudo funciona por delivery. Principalmente quando estava tudo fechado, era tudo delivery. E as lojas que tinha gente que não tem tanta essa habilidade do jovem na internet, não ia muito para frente. Tipo assim, a pessoa ia responder o cliente 2 dias depois que o cliente mandou mensagem. Já a pessoa que é jovem tem mais habilidade, é mais ágil, não falo no geral. Então, tipo assim, consegue criar um design bonito para o Instagram, consegue criar um link para o WhatsApp para a pessoa ir direto, e tudo isso, entendeu? Então, eu acredito que o jovem cresceu não na empresa somente para ser contratado, mas também sozinho, entendeu? Porque muitos abriram lojas, muitos entraram em cursos de marketing, muitos aprenderam realmente a como empregar, né? Então, eu acredito assim que, apesar de tudo que Rose falou, também abriu várias oportunidades a situação que estamos vivendo. Foi como se. Deixa eu ver se eu entendi. Foi como se a pandemia, querendo ou não, por conta do tempo até, enfim, as escolas pararam, as universidades pararam, por conta do tempo, enfim, desse período em casa, infelizmente por conta do contexto, o jovem conseguiu tempo, o jovem conseguiu, não vou dizer motivação, mas ele conseguiu um espaço para aprender por conta própria, já que ninguém resolveu ensinar, é mais ou menos isso. É exatamente isso. E fora que, por exemplo, Eu ia falar que tava bugado. uma rede social que ficou muito famosa foi o TikTok, não foi? Nessa pandemia. Aí, e você não vê muitas pessoas que de certa idade indo no TikTok, são mais jovens. Então, por exemplo, a pessoa que toma frente de uma loja, cria um TikTok para a loja para divulgar os produtos, ou a pessoa que está dentro de uma loja faz isso. Se o chefe da empresa perceber que realmente isso, caraca, isso é um bom marketing, isso é uma boa jogada para a gente conseguir mais clientes. Aí ele termina dando preferência aos jovens. Eu posso dizer que, por exemplo, a galera, por exemplo, uma loja, eu já falei muito por exemplo, né? Uma loja que vende roupas. A pessoa que vai falar com o cliente diretamente lá na loja, normalmente são pessoas mais velhas, têm mais experiência nisso. Agora, a pessoa que está cuidando de marketing, que está cuidando do Instagram, que está cuidando das redes sociais, que foi uma coisa que cresceu muito na pandemia, é uma pessoa mais jovem. Tudo isso por uma questão de, você é bom só nisso, então vai para isso, entendeu? Aí eu acredito que abriu muitas portas para os jovens, a pandemia, mas ao mesmo tempo restringiu a só isso. Trabalha no marketing, trabalha no WhatsApp, trabalha no Instagram. Isso foi um apontamento muito feliz, não feliz de tipo, feliz, mas tipo, foi muito bem colocado, sabe? Eu consigo ver muita verdade, tipo, eu consigo enxergar isso enquanto você fala. Eu liguei. Acho que é só complementando o que a Maju falou, que é muito verdade isso, né? Que hoje em dia saber mexer no Instagram e no Canva é uma qualidade profissional, sabe? Tipo, isso é surreal, porque é algo que a gente tá muito acostumado e virou requisito. Tipo, saber editar uma foto é requisito para ser contratado em algumas lojas hoje em dia. Saber tirar, tipo, como editar a foto para ficar mais colorida, sabe? E você vê, tipo, que tá muito funcionando essas lojas virtuais. Quanto mais ideal o perfil do Instagram é, mais organizado, mais, tipo, uma paleta de cores. Tem toda essa questão do marketing que a Marja falou, que muita gente estudou. Quanto mais bonitinho o Instagram é, mais ele vende. E as pessoas perceberam isso, e por isso que abre esse caminho para alguns jovens entrarem no mercado de trabalho, porque a gente tem facilidade com isso, sabe?
E mesmo se você não souber fazer, acho que a pessoa abre o Canva, tipo, pra gente que sabe mexer em celular. Você faz um design assim, muito rápido, e tem, tipo, vários templates, você se inspira nos templates e faz bem prático, sabe? Tá, vou encerrar nossa sessão 2 porque a gente tá com um pouquinho de tempo. E eu quero muito ouvir o que vocês têm para dizer sobre as minhas duas últimas perguntas. São 3 perguntas disfarçadas, na verdade. Mas agora eu quero saber de vocês. Não é mais tão voltado para o mercado de trabalho, quer dizer, ainda é. Mas eu quero saber de cada um com o que vocês queriam trabalhar no futuro. E eu não falo de com o que vocês estão se graduando. Eu não tô falando da graduação de cada um. Eu tô falando do que realmente vocês têm vontade de trabalhar. Tipo assim, no meu caso, todo mundo aqui sabe, se eu pudesse, eu já tava viajando, fazendo teatro pelo Brasil. Eu quero saber de vocês o que vocês gostariam de trabalhar e se vocês se enxergam exercendo essa profissão, e aí pode ser tanto a graduação quanto o que vocês realmente têm vontade aqui no país. Se vocês enxergam possibilidade para vocês nessa vontade no país, do jeito que ele está hoje, como a gente conhece ele hoje. Ah, eu sou, tipo assim, muito feliz com o meu curso, sabe? Me identifiquei super e eu me vejo trabalhando realmente com isso que eu estou estudando hoje em dia. Me vejo, sim, trabalhando com integração sensorial infantil, mas um dos meus planos é sair do país, sabe? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente está fadado às profissões que têm sucesso, são aquelas tradicionalistas. Então, para ganhar, não é nem ganhar dinheiro, para ter um trabalho, porque ainda tem muita gente formada no meu curso que não consegue emprego aqui, porque não, pelo menos de uma pessoa não tem vaga, sabe? Não tem vaga para terapeuta ocupacional aqui. Quase se tem é uma, duas, três no máximo. É impossível trabalhar por aqui, entendeu? Então a gente vê que as vagas que mais surgem aqui, eu falo isso na minha visão, que é só olho de vaga de graduação, né? Tipo medicina, advogados e tal, são esses cursos mais tradicionais. Quando você pensa em ir numa área mais não tão tradicionalista, não tão comum, é basicamente você ser fadado ao fracasso aqui no país, sabe? A gente tende a procurar, eu vou estudar fora para ver se eu faço um mestrado fora, para ver se eu me formo fora, para ver se eu consigo algo fora do país, sabe? Então, sim, eu pretendo trabalhar com o que eu estou estudando, mas eu, em algum ponto, não quero ficar aqui, eu quero sair. Eu também, assim como o Luciano, eu me vejo trabalhando na minha graduação em si. Aí, tipo assim, mas eu não gosto de pensar que eu vou ser aquela profissional tradicional. Sair, montei um consultório, paciente veio com dor de dente, curei a dor de dente, tá bom. Eu quero ir muito mais além. Eu quero trabalhar principalmente com autoestima das pessoas. Eu gosto muito da área de estética. Quanto mais eu pesquiso, mais eu gosto. Então, eu quero que as pessoas gostem de sorrir, que gostem do seu sorriso. Eu quero que as pessoas sintam bonitas no rosto. E também tem um projeto que eu sigo que se chama Operação Sorriso, que muitas crianças nascem com lábio leporino, né? Que é o lábiozinho cortado. Aí muitas crianças até 7 anos de idade não vai para a escola porque tem vergonha, não sai para brincar porque tem medo do que as pessoas pensem. Então, essa Operação Sorriso junta médicos e dentistas que reconstroem o rosto, o lábiozinho, para que essas crianças possam viver como crianças normais, entendeu? Possam querer brincar com uma, possam querer ir para a escola. Então, é o que eu me imagino fazendo. Eu me imagino na minha profissão, sendo dentista, mas sendo uma dentista além do que é aquele tradicional de montar um consultório e pronto, eu quero ser bem mais além, eu quero não conseguir pacientes, mas conseguir conquistar pessoas e seres humanos. É isso, basicamente. Amiga, que lindo. Ai, inclusive, Maju entrou na minha última pergunta. Eu vou aproveitar, já vou falar, e aí o Luiz Filho pode completar dele, antes de Rafael e Rose responderem. Além da remuneração, o que vocês querem alcançar com a profissão de vocês? Maju já respondeu assim, minuciosamente. O Luiz Filho pode falar e depois o Rafael, pra gente poder encerrar. Tá, eu vou falar, tipo, eu não enxergo remuneração como algo principal no meu trabalho, sabe? Eu acho que eu tenho muito essa visão de, tipo assim, é importante ter dinheiro, porque, enfim, todo mundo precisa de dinheiro hoje em dia. Mas não é isso que vai lhe pagar, sabe? Eu não estou estudando para ganhar dinheiro. Eu pretendo muito trabalhar. Integração sensorial, para que vocês não sabem, é tipo assim,
crianças autistas ou com algum problema sensorial, de tato, de audição, tipo, não consegue ouvir barulho, sabe esse tipo de criança assim? Eu quero ajudar essas pessoas a terem uma experiência cotidiana, ocupacional, justa, sabe? E quero livrar as pessoas dessa sombra do preconceito, de ser tratado como o doido, o que não é para chegar perto porque é perigoso, o bicho, que a gente vê muito assim, né? As pessoas que têm algum problema, vê como bicho. Eu quero tirar essas crianças desse lugar de bicho, quero que elas se incluam na sociedade, que elas tenham as experiências que toda criança tem que ter, de brincar, de rir, de não ter medo de errar, enfim, de não ter medo de si, não ter medo do outro. Eu pretendo muito fazer isso. E eu também estou tendendo muito para o lado social. Eu quero ajudar outras pessoas que não têm acesso social. Eu quero ajudar as pessoas que não têm voz, usar da minha voz. Já não é muita, mas existe. Do meu lugar de voz, de ajudar o outro, de levantar o outro, de erguer as pessoas que não conseguem se erguer sozinhas. Então, eu estudo para trabalhar com isso e não para ganhar dinheiro. Perfeito! Então, eu acho que, tipo, pra mim, isso ainda é uma pergunta meia, sabe, não sei. Uma pergunta ainda meio duvidosa. Mas, assim, a princípio, eu me vejo como, né, psicólogo e atendendo em clínica. No caso, tipo, ajudando pessoas que, tipo, assim como eu, passaram ou passam por situações, né, semelhantes ou nem mesmo, enfim. Mas ir por esse lado de marginalização, sabe? Ir para fora do país, eu acho que é uma coisa meio utópica para mim agora, ou até mesmo na frente, eu não sei. Isso depende muito do futuro. Mas assim, tem outra questão, tem outra também coisa que eu gostaria muito, que era tipo questão de pesquisa também, né? Porque nos Estados Unidos tem uma coisa que é tipo a história da psicologia, ela é bem estudada lá. Ela é tipo, isso foi recentemente, sabe? Que ela foi dada como uma coisa para você continuar, um follow-up, sabe? E acredito eu que se fosse para ir, eu teria dessas duas situações. E acredito que também aqui no Brasil, com uma situação, tipo, isso que eu falo de questão de psicologia e tal, que está crescendo, por mais que ainda não seja bem remunerado, é uma área que está crescendo e eu pretendo muito trabalhar com um negocinho específico que está acontecendo agora na minha vida e tentar levar esse negocinho para essas pessoas no futuro, sabe? Para tipo, para que elas se sintam acolhidas e tipo se sintam bem, né? Cozinha, pode falar, amiga. Então, até o final do ensino médio, eu nunca me toquei, tipo, dos meus talentos ou o que eu realmente podia fazer e tal. Eu fui decidir fazer letras em inglês muito perto do resultado, né? De se você entra na universidade ou não. Mas, graças a Deus, passei, né? Mas, assim, essa ideia de eu ser professora veio do meu pai, assim, a sugestão. Rose, tu dá pra fazer isso, né? E é como se eu tivesse dado um estralo, assim, porque eu amo criança, porque eu quero justamente trabalhar com criança. Quanto mais nova, melhor. Não quero a meia-idade daquele sexto ano para oitavo. Aquilo é o terror do ser humano. Tô brincando, mas não sei, né? É porque eu sempre Você amei vai dar muito. aula pros filhos da gente tudinho. Pode mandar. Eu sempre amei criança, sempre tive o sonho de ser mãe. Tipo, eu sempre amei criança. Tipo, não tinha como fugir de ter uma profissão para criança, entendeu? E eu não me tocava, sabe? De tipo, nossa, você ama inglês e você ama
criança. Rosielen, acorda. Mas assim, quando eu acordei, eu fiquei, mano, caraca, é realmente alguma coisa que eu quero. Porque meus pais são professores, então eu já tenho. Gente, coisa de professor é herança genética. Eu juro pra vocês, tem muita coisa minha que realmente tem o traço do professor dos meus pais. Então assim, foi meant to be. Quando eu percebi, eu fiquei super feliz, assim, de tipo, nossa, eu achei o que eu queria. Foi muito tarde, mas e continuo querendo no futuro trabalhar com isso. Antes eu queria, sei lá, trabalhar sei lá, eu queria ser cantora, eu queria ser. eu queria. Eu queria essas coisas, mas assim. é, eu queria, sei lá, teatro, né? Assim, teatro eu vou tentar ainda, né? Com uma vizinha que a gente tá, né? Com um projeto. Para aqueles que não sabem, eu e Rose começamos um grupo. Então, em questão de remuneração, gente, eu não vou mentir. Eu olho muito essa coisa da remuneração, principalmente para a área que eu estou, né? Que é professor. Professor, se você não está trabalhando no lugar certo, você não ganha nada. Assim, perdão, né, por estar falando assim, de tipo, mas é a realidade do nosso país. Eu nunca pensei seriamente em sair do país para dar aula. Talvez isso seja uma coisa assim, que talvez apareça no futuro a chance, mas muito difícil. Se eu fosse para a área mais de pesquisa e tal, talvez seria legal, mas realmente eu quero ser professora. Então, sim, da remuneração. Porque, assim, nós somos muito racionais, os Gen Z, e a maioria dos Gen Z, gente, não quer ter filho. Tipo, eu vejo a maioria dizendo, meu Deus, para que ter filho? Eu não tenho dinheiro nem para mim, imagine para um filho, né, para uma cria. Só que eu quero, então eu tenho que ver muito, muito essa questão do dinheiro. Tipo, não tem como eu fugir do dinheiro, porque eu tenho que planejar um futuro perfeito para a pessoa, para a criança, né, que virá no futuro, fé em Deus, né? E que eu faça da vida Vamos ter tia, Maju. dessa criança, assim, a vida perfeita e que ela sonhe muito mais alto que eu. Enfim, amigos, eu queria muito agradecer de verdade por vocês terem topado participar do grupo focal. A gente conseguiu cumprir o tempo que eu estava pensando certinho, fiquei feliz com isso. Eu amei ouvir as respostas de vocês, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também dessa conversa. Minha primeira experiência com, de fato, alguma coisa na prática da pesquisa foi uma coisa que eu me descobri, enfim, começando a graduação. E eu quero muito agradecer por vocês terem topado participar. Espero que, enfim, isso tenha sido uma conversa legal pra gente. Para vocês também, lógico. E é isso.